vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Seus caminhos nos ensinarão, em suas pegadas andaremos. Deixam sair a sua palavra, e além do Senhor Jerusalém. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Vem, vamos juntos até o monte do Senhor, a casa de nosso Deus. Teus caminhos nos ensinará, em suas pegadas andaremos. Deixam sair a sua palavra, e além do Senhor Jerusalém. Os caminhos nos ensinará, em suas pegadas andaremos. Deixam sair a sua palavra, e além do Senhor Jerusalém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos receber a tua palavra. Saia de Sião, sai da tua igreja, sai do teu povo. E nós queremos, ó Deus, transmiti-la segundo tu tens colocado em nossos corações. Muito obrigada, porque tu és um Deus misericordioso, um Deus que escuta o seu povo, um Deus que quer que andemos nas suas pegadas, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nossos olhos estejam fitos diretamente olhando para o Senhor, andando com o Senhor. Que nosso coração seja inteiramente teu, Senhor. Une o nosso coração ao teu coração, meu Deus. O salmista pediu isto e nós pedimos nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, para que nós andemos nessas pegadas, nesse carreiro, sem nos desviarmos. É o que nós te pedimos e louvamos, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos falar nesta manhã. Queremos compartilhar com os irmãos. Ensino o caminho para a vida. Ensino o caminho para a vida. E, para tanto, eu peço aos irmãos que abram primeiro em 1 Reis, capítulo 15. Nós vamos ver alguns versículos. Eu vou falar um pouco aqui desse texto e depois nós colocaremos uns versículos para os irmãos lerem conosco. Esse texto relata o reinado do rei Asa. Asa foi filho de Abias, que por sua vez foi filho de Roboão. E a Bíblia diz que Abias e Roboão andaram fora dos caminhos de Deus. Eles pecaram contra o Senhor. Mas diz que Asa não pecou contra o Senhor. Asa fez o seu caminho era reto. E é bem interessante que ele diz que era reto. Versículo 11, por favor. Versículo 11 diz assim: Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Eu paro aqui, depois a gente volta ao versículo 14. É interessante, irmãos, uma coisa ele diz aqui, que Asa andou nos caminhos de Davi. Andou nos caminhos de Davi, nos primeiros caminhos de Davi. Eu acho interessante que a Bíblia diz claramente, nos primeiros caminhos de Davi,
O que é que ele está querendo dizer com isto? É que antes de Davi cometer, né, infelizmente, aquele adultério e aquele assassinato, os caminhos de Davi eram retos. Retos. Ele amava o Senhor, ele andava com o Senhor. E é interessante que o que ele chama mais atenção é para a espiritualidade de Davi. Ele nunca praticou, ele nunca fez a idolatria. Por isto, se diz que exatamente Asa andou nos primeiros caminhos de Davi, porque Davi tinha o coração inteiro para Deus. E, irmãos, o que nós vemos aqui, o que Asa fez, que eu já li, ele tirou os sodomitas, ele tirou esses prostitutos cultuais, ele removeu todos os ídolos que existiam, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante, ele tirou a rainha mãe. A rainha mãe não é mãe dele, é mãe de Abias, é a avó dele, é a avó de Asa. Então, ele destituiu esta mulher da posição de rainha. Por que ele destituiu? Porque ela fez um ídolo terrível. Um ídolo que certamente a Asherá era uma deusa da fertilidade e que certamente esses prostitutos cultuais estavam ali exercendo estas atividades. Então, meus irmãos, ela tirou, essa deusa, diz que o tipo dela era de um símbolo fálico. Então, a gente imagina mais ainda como sendo deusa da fertilidade, o que não era feito com esta mulher. Mas ele diz que ele tirou e mandou queimá-la, e queimar estes ídolos no Vale de Cedron. E, meus irmãos, é interessante, ele mandou queimar. O que a Bíblia diz, que os ídolos devem ser queimados e que nem se deve sequer aproveitar o ouro que está revestindo aquela imagem. Nem o ouro deve ser aproveitado. Então, queima-se tudo. Mas veja o versículo 14. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa, todos os dias, foi totalmente do Senhor. Os ídolos. Aqui a gente tem este lamento, ou esta nota desoladora. Esta nota que desolou o Senhor, desola a nós também. Contudo, porém, os altos não foram tirados, mas o coração de Asa era totalmente do Senhor. Irmãos, aqui mora um perigo. Eu quero falar de ensino realmente, mas mora um perigo aqui. E faz parte do ensino que Deus deu ao rei. Vamos ver que rei. Aqui ficou, neste fato de ficarem os ídolos, nestes postes ídolos, nestes altos, ficou um ponto de contato do passado, da morada, da atuação destes ídolos neste lugar. Ficou um ponto de contato desses antigos moradores que aí estavam. Eu quero deixar isso aqui um pouquinho para nós vermos mais adiante. Este ponto de contato pode ser exatamente um lugar de reivindicação destes antigos donos. Mas eu gostaria que nós víssemos agora um outro rei, o sucessor de Asa. E vamos ver o que esse rei fez, esse sucessor de Asa. Vá comigo, por favor, a 2 Crônicas. E vamos ver o que este rei fez, como ele agiu, qual foi sua atitude diante de tudo isto. 2 Crônicas 17. Este rei, irmãos, fez assim algo, esse substituto, esse sucessor de Asa, que foi o filho dele mesmo, que se chama Josafá. Veja o que diz aqui, a partir do versículo 1. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel.
Israel, nós sabemos que era o outro reino, né? O reino do norte, que a vida inteira ficou lutando com Judá. Estes reis que eu estou falando são reis de Judá. Então, ele diz, ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor, atende para esta palavra, olha o que diz. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, está vendo de novo? Andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalis, não procurou. Antes procurou Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Irmãos, paremos um pouquinho, depois nós voltaremos a esse texto. Este homem se fortificou de tal forma. Ele não só fortificou os reinos, as fronteiras, daquilo que Asa deixou, ele fortificou, mas ele foi se fortificando no seu Deus. Ele se fortaleceu em Deus, irmãos. E diz o versículo 6, vejam só. Eu vou ler o 5 para que os irmãos entendam como Deus foi confirmando esse homem, como Deus atentou para o coração deste homem, porque este homem ouvia a Deus. Mensagem que nós vimos aqui. Eu achei interessante que este homem tem as características de todas as mensagens que nós ouvimos aqui esses dias. Ouviu a Deus, era um homem prudente, vocês vão ver como ele era prudente. É um homem que amava a Deus e amava o seu próximo, amou os seus súditos. Então vejam só, e buscou conselheiros dentre eles mesmos. Tudo isso nós vamos ver neste homem aqui. Então o 5 diz assim, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá. Esse presente, irmãos, não é só o presente que trouxe, que enriqueceu o Judá, mas eles pagavam os impostos, porque eles estavam vendo onde os impostos estavam sendo usados. Eu fui ler um pouco sobre isso, que presentes eram estes. Além de presentes que trouxeram e que ele colocou na casa do Senhor, eles pagavam os impostos, porque sabiam como aquilo ali estava voltando para eles mesmos. Vejam só, diz aqui, presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Olha o que diz o versículo 6, meus irmãos. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Este ousado aqui não é que algo de modo próprio, ensoberbecido, eu sou tal. Não, este ousado coração é um coração encorajado pelo Senhor. Um coração fortificado pelo Senhor. Isto é o que significa esse coração ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá. Paremos um pouco aqui. Irmãos, se tornou ousado no Senhor, e fortalecido no Senhor, na força do seu poder, porque ele teve o seu reino confirmado, aprovado, e ele disse, de fato o Senhor é comigo. Mas, em compensação, Josafá seguia os mandamentos, cumpria os mandamentos do Senhor. Irmãos, por isso da prosperidade. E tomou uma atitude. No versículo 6 diz que ele resolveu tirar os postes ídolos. E não foi assim, irmãos, de uma hora para outra. Ele resolveu tomar esta atitude, tirar os postes ídolos. Lembra que eu parei lá, o que eram esses postes ídolos? Os donos desses lugares poderiam voltar para reivindicar a sua posse daquele lugar. Então, diz que ele fez isso. O que eram esses postes ídolos, esses pontos de contato, esses lugares, essas moradas? Os irmãos se lembram de que aconteceu com Jacó? Quando Jacó ia para Padã Arã, se lembra que ele teve uma visão. Primeiro, ele pegou uma pedra, foi dormir. Não é mesmo? Fez a pedra de travesseiro. Nós vimos aqui de uma forma gloriosa, grandiosa, esse ensino que o pastor trouxe a respeito dessa escada. Mas não vou nem chegar perto disso, só para citar aqui. Ele, então, pegou aquela pedra e fez de travesseiro. E teve um sonho naquela noite. No sonho, subiu e desciam os anjos ali. Nós já sabemos quem era o que estava aqui embaixo, o que estava lá para receber Jacó. Mas, quando ele acordou, ele disse o seguinte: este lugar não é outro.
a não ser a porta de Deus, a casa de Deus, a porta dos céus. Ele maravilhado, então ele pegou aquela pedra, ungiu, e, meus irmãos, neste momento ele ungiu aquela pedra, ele plantou aquela pedra, ele fez um memorial naquele local. Um memorial para o Senhor, para honrar o Senhor. Esta foi a intenção de Jacó naquele exato momento. Só, meus queridos irmãos, que estes memoriais, alguns símbolos que foram feitos naquela época, foram se transformando em lugares de adoração. Foram se transformando em lugares de substituição do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, e foram usados com outros objetivos, com outros fins. Vocês se lembram também da serpente que Deus mandou que Moisés fizesse aquela serpente. Novo Testamento, João 14, fala dessa serpente, mas eu não quero lembrar desta, lembremos dessa. O que foi? Por que estava vendo? Aquela calamidade, não é? Que estava havendo entre o povo de Israel pelo pecado. O Senhor diz, faça uma serpente, coloca a serpente, quando olhar pela serpente, vai ser curado. Mas, irmãos, sabe que Números diz isto? Não vou lá para o texto a vocês, mas Números diz exatamente que aquela serpente se transformou num objeto de adoração, com o nome de Neustã. Então, uma deusa, um deus, o nome de Neustã, e eles foram adorando a Deus, mudando exatamente. Então, por isso, símbolos e locais de objeto, passam a ser, às vezes, objeto de adoração. Mas, meus irmãos, não sei se vocês já viram isto. Eu não sei se é lá pela Europa, ou se eu estou confundindo também aqui no Brasil, mas vocês já viram que lugar onde morrem pessoas que são acidentadas. Aí, às vezes, os familiares vão e fazem uma casinha. Acho que eu vi muito, foi na Europa, e estou achando que é aqui no Brasil. Pois é, uma casinha para ali, porque para lembrar que foi ali que fulano morreu. Só que, meus irmãos, começa a se acender vela naquele lugar. E sabe o que é? Eu estava lendo a respeito disto. O que é que se torna isto aqui? O que é que eles dizem? Que naquele lugar, onde está aquilo ali, o espírito daquela pessoa que morreu, ele volta para habitar naquele lugar. Não estou dizendo que isto é uma verdade, estou dizendo que é isto que normalmente as pessoas fazem. E nós vamos chegar lá para nós entendermos tudo isso. Então, o espírito daquela pessoa passa a morar naquele lugar e a a residir, e as pessoas começam então a dizer e a pensar de que para aplacar aquele espírito, acende-se vela, se faz este culto, e etc, etc. Numa das cidades que nós visitamos, perto da Turquia, existe uma casa que nós entramos e saímos correndo na mesma hora, que dizem que é a casa onde Maria morou. E vocês não podem, e Maria, mãe de Jesus, vocês não podem imaginar o que é a idolatria naquele lugar. Vocês não podem imaginar o que é. Então, recente nós visitamos a casa de Drácula. Então, é tanta história que ele aparece ali, que faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Então, irmãos, estou chamando a atenção que tudo isto que eu quero falar é que tudo isto passa a tomar o lugar de Deus no nosso coração e no coração do homem. É bem verdade que toda a idolatria começou no Éden. Porque, irmãos, segundo o texto de Efésios 5:5, a idolatria começa no coração do homem. É no coração do homem. A cobiça, a avareza, está lá. Tanto é Efésios 5:5, como Colossenses 3:5, ele diz que a avareza é idolatria. E ela começa exatamente no coração do homem. Começa neste coração. E o que a Bíblia nos diz, perfeitamente diz em Deuteronômio, no capítulo 4, não vamos ler isso tudo, mas a partir do capítulo 4, a partir do versículo, do primeiro o Senhor vai falando, mas o versículo 11, o versículo 12, você veja o que o Senhor deu uma ordem a Moisés. Olha, Moisés, você esteve no Monte Horebe, e no Monte Horebe você não viu, foi nada. Eu não quis que vocês vissem nada ali, exatamente para que depois não reproduzissem em imagens.
Olha o que diz aqui, 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ainda ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não vistes aparência nenhuma, além da voz, você só ouviu a voz, mas você não viu coisa nenhuma. Por que ele não queria? 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. E aqui ele vai, não olhe para a lua, não olhe para as estrelas, não olhe para os animais, para que você não faça nada, absolutamente nada disto. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, meus irmãos, é considerado um Deus, é considerado uma idolatria, e Deus não aceita que se faça nada disto. Mas em Êxodo 34, versículo 13, o Senhor determinou: derribem os altares, quebrem os postes ídolos, as colunas. Isso o Senhor está falando a Moisés: vocês vão entrar numa terra dos amorreus, na terra dos cananeus, nesta terra das 7 nações cananeias, e lá vocês vão encontrar tudo isto. Quando vocês entrarem, quebrem tudo isto. Significa, meus irmãos, que eles não quebraram. Se isso perdurou a vida inteira, não quebraram, e outras foram feitas, ainda que nós vimos aqui no Neustan, etc, etc. Não foram feitos, quebrem, esta era a ordem. E podemos dar graças a Deus pela vida de Josafá. Josafá fortalecido, mandou que entrasse nos bosques fortalecidos. Mandou que entrasse. Ele não fez isso, por isso que eu disse que ele era um homem prudente. Se você vir, depois de 3 anos que ele está se fortalecendo, nós vamos voltar já ao texto, 3 anos que ele está aí, ele vai tomar esta atitude. Entre nos bosques, nos lugares altos, e tirem as colunas, e tudo que está esculpido, cada coluna tinha esculpido um Deus. Irmãos, vocês já notaram que normalmente estes deuses, entre aspas, porque Deus dos deuses és tu, não é Deus, os outros não são deuses, é Deus verdadeiro, único, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eles preferem sempre os lugares altos, já notaram? Eu me lembro de Serrinha, eu morava em Serrinha, tinha uma serra, era lá naquela serra, no lugar mais alto, estava colocada aquela, vou tirar o microfone, entre aspas, da deusa santa, não é? Estava nos lugares mais altos, sempre nas colinas, nos lugares mais altos. Lembre que Satanás disse, o que foi que Satanás disse? Eu subirei nas maiores alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei nesses lugares mais altos, serei semelhante ao Altíssimo. Orgulhosamente ele disse isto. Mas, meus irmãos, voltando aqui, Josafá fez a coisa principal. Josafá está cumprindo o que está sendo determinado em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 13, a ordem: destrua todas as colunas. Vejam só, eu vou ler de novo o 6 e agora o 7. Tornou-se-lhes ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Arraio, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com ele os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi e Adonias, e com estes levita os sacerdotes Elisama e Jeorão. Deixe ainda o versículo 9. Meus queridos, reparem só. O que foi que Josafá mandou fazer? Josafá mandou
ensinar nas cidades de Judá. O título da nossa mensagem, já falei, é Ensino o caminho para a vida. Provérbios 10, 7, se os irmãos quiserem, 17, quiserem lá, vejam como diz a palavra do Senhor, que o caminho para a vida é de quem, Provérbios 10, 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Eu não estou pegando ainda a última parte. Nós precisamos disso lá no final. Mas o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Por isso ele fez a coisa principal. Ele fez isto. Que ensino Josafá mandou realizar? Fez tudo. Josafá fez tudo conforme as Escrituras. Ele esvaziou os locais, irmãos, ocupados por esses demônios, mas ele mandou fazer, eu usei uma palavra forte, locais ocupados por demônios. Se você puder, vá comigo, por favor, a 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14, eu quero ler com os irmãos. Versículo 14, depois de 19 a 21. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Depois ele diz, 19 a 21, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas, prestem bem atenção a este versículo. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele aqui está reproduzindo Deuteronômio 32, 17. É Deuteronômio que diz exatamente isto. Então, meus irmãos, Jesus diz aqui o que eu quero fazer esse link com aquilo que Josafá está fazendo. Ali naquele local, aquele local onde estavam os postos ídolos, tinha dono, tinha moradores. Tinha moradores naquele local. E com essa expulsão, o que é que deveria ser feito logo em seguida, que Josafá fez? Mas só para confirmar para os irmãos. Lucas 11, 24 a 26, diz, eu não preciso ler o texto todo, mas diz, quando Jesus que está falando aqui, quando o espírito imundo sai da sua casa, local, ou de uma pessoa, ou de onde for, não pode ficar vazio aquele local. Por quê? Aquele local, aquele lugar, aquela pessoa, porque os antigos donos, 7 espíritos piores, podem voltar para aquele lugar. Por isso o Senhor Jesus está ensinando. Por isso, a ordem correta de Josafá foi enviar pessoas para que ensinassem, 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Eu estou lendo de novo em 2 Crônicas 17, versículo 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Ensinavam o povo agora o que ensinar o povo? Que interessava que fosse ensinado para este povo, para que eles não voltassem, meus irmãos, para este lugar. E nós sabemos, se você for ler aqui, mas voltaram. Sim, porque o coração do homem sempre é tendencioso, sempre quer fazer a sua vontade, sempre não quer muito obedecer aos mandamentos, às ordens do Senhor. Nós somos assim, estou falando os homens, nós somos assim. Então, ele escolheu os seus amigos, as pessoas corretas do seu governo, e ele enviou pessoas preparadas. Enviou, irmãos, profissionais preparados, e pessoas espiritualmente preparadas para isto. Pessoas que estavam no seu governo para ensinar. Homens sábios, como disse Jetro a Moisés, olha, escolhe do teu governo, que lembra que Moisés estava ensinando, cuidando do povo sozinho, ele disse que escolha desse grupo aqui, homens idôneos, homens que não sejam avarentos para ensinar. E Josafá fez a mesma coisa. Homens notórios, homens sábios, homens capazes, homens idôneos,
homens que aborreçam a avareza. Paulo disse a mesma coisa a Timóteo: escolhe, Timóteo, homens tementes a Deus para transmitir às outras. Olha, tementes a Deus, que possam transmitir esta mensagem a outros homens. Homens fiéis que podem ensinar. Meus irmãos, repare só. Eu acho, olha, tudo que Deus nos ensina aqui nesta casa, irmãos, é para o nosso proveito. Eu estava olhando esse ensino de Josafá e vi o que nós aprendemos aqui nas quartas-feiras. Mas vou ler primeiro aqui. Escolheu estes homens, enviou para produzir e reproduzir um programa de ensino nacional. Ele foi para todas as cidades. Então, ele escolheu 5 príncipes que iriam ensinar as leis civis. Isso nós vimos aqui. Eles iam ensinar os direitos e os deveres de cada cidadão, de esses juízes que ele escolheu, que iriam julgar o povo. Eles iam ensinar regras para a harmonia, para a convivência, como lidar com propriedade, porque eles tinham propriedades, eles iam receber outras propriedades, como deveriam lidar com tudo isto. Eu gostaria que os irmãos passassem para o capítulo 19, de 6 a 11. Vejam só, capítulo 19, esses juízes que foram colocados. Olha como Josafá disse. 2 Crônicas 19. 2 Crônicas 19. Olha, irmãos, eu estava lendo isso aqui e disse: meu Deus, se nós tivéssemos juízes colocados desta forma, com esta instrução, que na verdade os juízes têm instrução da lei, mas aqui está colocado aquele algo mais, que não é ensinado na faculdade e aos juízes, para que hajam desta forma, neste algo mais que Josafá colocou nesta orientação para esses juízes. O versículo 5 do 19 diz assim: estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte de homens. Veja como é que você vai fazer o julgamento. Não é da parte de homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, Ele está convosco. Se você vai julgar de uma forma séria, se você vai julgar de fato, como a lei estabeleceu, se você vai julgar com isenção, que o juiz não pode ser nevenal, nem pode ser parcial, isso que é uma isenção. Ele diz: o Senhor está convosco. O versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. E ele diz a última frase do versículo 11. A última frase: sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Sede forte no cumprimento disto, e o Senhor será com os bons. Esses seriam os juízes que iriam julgar. E os levitas, ele mandou esses 5 juízes, mandou outros tantos levitas, e mandou sacerdotes. O que é que esses homens iam fazer? E fala, que ensino eles iam trazer? Eram ensinos espirituais, irmãos, leis morais, leis que revelassem o caráter de Deus para estes homens e o que Deus esperava destes homens. Estes levitas iriam ensinar isto, o que Deus esperava deles. Os sacerdotes, a lei cerimonial, os rituais que de fato deveriam cumprir, ensinar como adorar o Deus. Na época era dessa forma, como era que Deus recebia esta adoração. Os verdadeiros sacrifícios, que eram sombra, né, dos verdadeiros que viriam, mas ele iria. E o manual de ensino, meus irmãos, o manual de ensino nós vimos no versículo 9. Este é o manual de ensino que foram tirados das escolas, foram tirados de muitos lugares e que têm sido tirados das famílias. Ensinaram a ajudar, tendo consigo o livro da lei do Senhor. A livro da lei do Senhor. No meu tempo de escola, não importa, mas nós estudávamos religião. Não é? Nas escolas batistas se ensinava a Bíblia, estudava a Bíblia. Mas estudou na escola batista. Então, vocês ensinavam a Bíblia. Então, meus irmãos,
eles usaram o manual de ensino, era a lei mosaica. A educação religiosa foi ordenada por Deus desde Deuteronômio, no capítulo 6. Foi ordenada a educação religiosa, nunca foi tirado. Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 6, 1 e 2, como Deus ordenou que deveria ser feito. Deuteronômio 6, 1 e 2 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. O versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, eu te ordeno, a tu, teu filho e o filho de teu filho, os teus netos, alcance até teus netos, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Teus dias sejam prolongados. O ensino, irmãos, prolonga a vida, leva a vida. Estes ensinos, ele diz, se amarás, ele continua nesse texto, o ensino é esse: olha, Israel, só o Senhor teu Deus é Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, só a Ele servirás, só a Ele honrarás. E ele ensina mais ainda: com o teu coração estará cheio do amor de Deus, amarás o seu Deus sobre todas as coisas, e Jesus acrescenta depois, e ao próximo como a ti mesmo. Todos esses ensinamentos, e ele chega no versículo 6, ele diz: e estas palavras inculcarás. Irmãos, a ideia de inculcar é, você vai imprimir estas palavras no coração do seu filho, você vai ensinar aos seus filhos estas palavras, e você vai ensinar com eles, andando com eles, falando com eles, escrevendo nas portas, botando, como nós fazemos muitas vezes, na porta da geladeira, a palavra. Então, você vai ensinar deitado, levantando, caminhando pelos caminhos, andando pelos caminhos. Então, você vai ensinar aos seus filhos para que eles comecem e aprendam a honrar ao nosso Deus. Então, era todas as formas de chamar a atenção no ensino para que a família permanecesse, irmãos, no carreiro proposto pelo Senhor. O código de ética deveria estar, de fato, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas famílias, do modo geral. O fato é, meus irmãos, que o ministério de ensino na igreja é básico. Na igreja, na família, é básico. É básico, meu irmão, deixa eu repetir essa palavra. Não pode ser tirado de canto nenhum o ministério de ensino. O próprio Jesus diz, em Mateus 28, ele disse: ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos. Discípulos é aluno. Fazer discípulos. Depois, o que ele fala depois, no versículo 19, no 20... e ensinando-os a guardar todas as coisas. Faça aluno, faça discípulo, mas não pare aí, porque é o caso, irmãos. Se você tira essas pessoas que vêm para o Evangelho, se convertem, mas eles têm ainda dentro do seu coração muitas coisas que foi do passado, muitas coisas que foi do seu passado, e precisa um ensino de fato ser colocado. Então, o programa de ensino da igreja é profundo, sim. Eu gosto da escola dominical, ele nos ensina, me ensinou muita coisa. Quando eu saí de onde eu era e fui para Jesus, eu aprendi ali, na mocidade, os princípios básicos da vida cristã, eu aprendi ali. Então, o Senhor disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Era uma ordem, ensinar todas as coisas que eu vos tenho guardado. Ensinar o quê, meus irmãos? Ensinar todo o conselho de Deus. A gente não pode ensinar uma parte da Bíblia e deixar a outra. É o Evangelho para se converta, é o batismo, a orientação para o batismo, para que se batize, é a orientação de que Deus é o que cura, que sara, que batiza no Espírito Santo, é o que liberta, é o que faz tudo. Este ensino é profundo e precisa ser ensinado. Tudo o que eu vos tenho mandado. Se nós fôssemos ver, o Senhor Jesus termina toda a sua orientação dizendo exatamente: esses sinais acompanharão os que creem, os sinais. Então, é ensinar tudo mesmo, irmãos, que Deus está pronto a fazer esses sinais. E eu volto, sabe que eu vou terminar bem cedo? Irmãos, ensinar o quê? O que é que nós vamos ensinar? Eu já li para vocês, Provérbios 10, 17, que o caminho para a vida é de quem guarda o ensino.
E eu quero ler com os irmãos Provérbios. Nós vamos ensinar o quê? Vamos a Provérbios, no capítulo 4, no Provérbios 4. Eu gostaria de ler 4, de 1 a 4, para que nós vamos ver. Ensinar o quê? O que é que nós vamos, qual é o programa também da igreja? Provérbios 4, de 1 a 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Eu, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e dizia, quero que os irmãos atentem para essa palavra, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, o caminho para a árvore da vida, o caminho para a vida, é de quem retém a palavra. É de quem guarda essa palavra no seu coração, de quem tem essa palavra no coração. Então, ensinado pelo Pai, nosso Pai que tem nos ensinado. E este é o caminho para chegarmos àquela bem-aventurança que está em Apocalipse 2:7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Saiba, meus irmãos, que essa árvore da vida estava no paraíso. O Senhor permitiu, em Gênesis 2:9, que essa árvore da vida que estava lá fosse retirada, para que o homem não chegasse lá e comesse e ficasse eternamente em pecado. Mas o Senhor disse, esta árvore não está no paraíso celestial, está lá onde Jesus está nos aguardando. E esta árvore é aquela que dá frutos para todas as nações, as suas folhas curam. E ali, meus irmãos, está o Senhor Jesus, que é a nossa árvore da vida. É ou não é? É, amém? É Jesus, ele está ali, meus irmãos, para nos aguardando na outra margem, para nos receber. Então, o caminho para a vida é de quem retém esta palavra. Estes ensinos, não somente os ensinos intelectuais, irmão, todos eles são importantíssimos. Nós precisamos viver aqui, precisamos estudar, precisamos ter esse conhecimento, mas temos que associar aos nossos conhecimentos intelectuais, principalmente, estes ensinos que nos levam para a vida. É estes que vão nos conduzir para a nossa vitória. Por que precisamos do ensino, irmãos? Eu quero dizer ainda, por que precisamos? O Salmo 1, no versículo 2, ele diz primeiramente no 1, bem-aventurado, não é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem anda no meio dos que blasfemam, mas tem o seu caminho aonde? Na lei do Senhor, tem o seu prazer. Irmãos, esta palavra nos dá prazer, nos traz alegria. A palavra viva que saiu do coração do Senhor, que saiu da boca do Senhor, ela nos dá prazer, nos dá alegria. É uma das coisas que eu gosto muito, amo ler as Escrituras, porque, irmãos, é nela nós cuidamos de ter a vida eterna, é ela que nos ensina, é ela que nos orienta, ela nos dá prazer. É como diz, nós seremos como planta plantada junto a ribeiros de água. O prazer, a alegria, tudo isso é transformar nessa meditação que essa palavra nos dá e vai nos conduzir pelo caminho do bem. Por que precisamos do ensino, meus irmãos? Por que ainda precisamos deste ensino? Além do que Josafá fez para ocupar aquele lugar. Que lugar ela vai ocupar também na minha vida e na sua vida? Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz, olha por que nós precisamos do ensino. Não sei se os irmãos sabem, já estão ali, né? Mas o Senhor disse que meu povo perece por falta de conhecimento. Será que eu pereceria? Será que eu pereceria se eu não tivesse os conhecimentos de direito ou de serviço social? Ah, irmãos, pereceria sim. Entendeu? Mas meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que tipo de conhecimento? Este povo que está aqui, e que Oséias está falando, esse povo estava vivendo numa calamidade, irmãos. Estava vivendo numa prostituição. O Senhor disse, eu tenho uma contenda com esses sacerdotes.
Eu não aceito o que esses sacerdotes estão ensinando. O povo está vivendo numa prostituição terrível, que o Senhor, prostituição de idolatria e todo mais, vocês sabem, vendendo o seu próximo até por um par de sapato. O Senhor disse, esse povo está perecendo, falta o conhecimento de quem eu sou, falta o conhecimento do que é a minha aliança, da aliança que eu tenho com este povo, falta o conhecimento, faltando conhecimento total do Deus a quem eles deveriam servir. Ele disse, falta o conhecimento dessa aliança, de como eu ajo. E, meus irmãos, isto tudo está dizendo, porque implicava no relacionamento. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E, irmãos, esse povo que estava vivendo nessa corrupção terrível, não estava conhecendo o seu Deus. E chega no capítulo 6, ele diz, Oséias, dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O texto termina dizendo, como a alva, a sua vinda é certa. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Mas, irmãos, por que ainda precisamos do ensino do Senhor? Por que precisamos do ensino? Voltemos a Provérbios 1:8. Por que precisamos deste ensino? Irmãos, e é interessante, eu estudando este texto, o salmista pede inúmeras vezes, eu anotei inúmeras vezes que o salmista pede, Senhor, ensina-me os teus caminhos, Senhor, ensina-me a tua palavra. Só o Salmo 119, inúmeras vezes ele está pedindo, ensina-me, Senhor, a tua palavra, ensina-me. E nós não podemos agir diferente, meus irmãos. Versículo 1:8 diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. 8 e 9. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Sabe quando eu me converti, irmãos, no capítulo 6, o Senhor praticamente repete. E naquela época eu vivia numa pressão terrível para abandonar a palavra de Deus, abandonar, vamos dizer, a religião, como eles diziam, uma pressão terrível. E eu me deparei com esse texto de Provérbios, digo, meu Deus, Deus está errado, não é possível. Era uma pressão incrível deste irmão que morreu, então. Era um caso sério, e essa palavra, mas graças a Deus, se cumpriu em mim esta palavra aqui. Olha o que diz o Senhor, porque serão coroa de graça. Primeiro eu quero dizer que ele diz, ata-os ao teu coração, ata-os, prende. Uma coisa que você ata, você prende. Prende com um cordão, talvez com arame seja, mas ata-os, prende o teu coração e habite ricamente no teu coração, porque serão coroa de graça. Coroa de graça, a palavra de Deus traz graça, meu Deus, traz força, traz sabedoria para nós vivermos. Uma coroa, será uma coroa na tua cabeça para vencer os opositores, aqueles que não querem que você fique, que você vá. É uma coroa de graça, é um diadema, coroa de graça é um diadema na sua cabeça. Do Senhor, diadema do Senhor na sua cabeça, não é outro diadema. Colares para o seu pescoço, é um colar. Não é só um enfeite, irmãos, mas é segurança. Essa palavra traz segurança. Jesus usou a palavra sagrada na hora certa. Ele disse, está escrito na hora da provação, na hora da tentação. Jesus disse, está escrito. Está escrito, ele tinha a palavra no coração e na boca, meus irmãos. Para esta hora da tentação, da provação, você diz, está escrito. Sim, Satanás, está escrito. Nós passamos por lutas, por provações, por tentações, meus irmãos. E precisamos ter uma palavra ágil para dizer, está escrito. Jesus disse, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, está escrito. Só o Senhor teu Deus adorarás, só lhe servirás. Ele sabia a palavra, ele tinha
nessa palavra no coração. A sua oração baseada na palavra de Deus é uma oração já com resposta, irmãos, que o Senhor disse: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então você está orando a palavra, devolvendo ao Senhor essa palavra. Se for uma palavra rema, então pode ter certeza, hoje, amanhã ou depois, ela há de se cumprir, não tem a menor dúvida. Então, nesta hora da provação, na hora da luta, está escrito, Jesus usou esta palavra. Esta palavra que está no teu coração é vida para a alma, é uma forma de andar e de não tropeçar. Diz Provérbios 6:20, de andar sem temor, de não ter insônia, meus queridos. Eu tenho uma irmãzinha que ela tem tanta insônia que eu fico com pena. Vai recitar a palavra. Eu já fiz tanto esse exercício, irmãos, e a palavra ia me embalando. Não é porque você vai pegar para dormir, mas eu sabia muitos textos que eu ia dizendo para mim mesma. Então, é uma forma de você ser guiado, porque o mandamento é lâmpada para meus pés é a tua palavra. O mandamento é luz, irmãos, é luz, a palavra traz iluminação mental, é instrução. A instrução é que é luz para os meus caminhos. E, irmãos, a palavra ainda traz as repreensões da disciplina, que são o caminho para a vida também. Provérbios 29:1 diz assim, que aquele que endurece a cerviz, muitas vezes é tentado, será quebrantado, aquele que muitas vezes é tentado, repreendido, endurece a cerviz, ele é quebrantado sem que haja cura. Por isso, irmãos, as repreensões da disciplina que o Senhor traz sobre nós é o caminho da vida, é o caminho da cura, é o caminho de mantermos assim. E, irmãos, eu estou finalizando, e o Salmo 32, aí eu gostaria que você fosse lá, no Salmo 32, no versículo 7, no versículo 9, só os insensatos, meus irmãos, só os que estão aqui, é uma palavra tão pesada, veja o que diz aqui, o Salmo 32, versículo 9, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra forma não obedecem. Provérbios 7 diz que os insensatos, os desobedientes, é que desprezam a palavra e o ensino, só os insensatos, só os que têm uma mente fechada, que o Senhor está dizendo, é como animais. Porque estes, meus irmãos, se metem em rixa. Provérbios, hoje estava lendo o provérbio de hoje, falando isso exatamente. Estes se metem em rixas, porque não só confiam em si mesmo, confiam no seu coração, nas suas ideias, na sua sabedoria, só confiam nisto, no seu ensino, não são pessoas ensináveis. O que está dizendo o Salmo 32, são pessoas que não são humildes, não são ensináveis, acham que já sabem tudo, são soberbos. Eu ouvi esta semana de alguém, eu assisti um café filosófico, eu pensei que era um filósofo que estava falando, mas me surpreendeu, porque era um pastor que estava falando. E eu fiquei assim, eu conversando com uma irmã essa semana, ela me falou quem era, eu pensei que fosse um filósofo. E, meus irmãos, são pessoas que têm uma visão completamente diferente da palavra. O conhecimento já chegou aqui, que não precisam mais de ninguém, não precisam mais estudar nada das Escrituras, não precisam mais nem frequentar a igreja. Eu fico assim, meu Deus, onde é que nós estamos? Então, são pessoas que, comprovadamente, falta humildade no coração. Porque aprender, irmãos, estar aqui sentada para aprender, é uma indicação de que eu sou humilde, eu sou ensinável, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito ainda que buscar. Mas, irmãos, além de Jesus, que disse, fazer discípulos, errais não conhecendo as Escrituras, ensina as Escrituras. Jesus ensinou a Escritura, todo o tempo ele estava ensinando, todo o tempo estava ensinando. Agora eu gostaria que você
fosse comigo, por favor, e lesse comigo. Aí eu gostaria de ouvir vocês. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Além de Jesus, o apóstolo Paulo orientou a Timóteo que deveria ensinar e permanecer na palavra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. O 14 assim: Tu, porém, vamos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu vou voltar aqui, irmãos, que realmente está gravando, mas eu queria chamar a atenção só uma coisa, versículo 15. E que desde a infância, queridos, se você quer que seu filho aprenda as sagradas letras, é do momento que nasceu até os 6 anos de idade. É ali que ele vai absorver tudo, que depois é só ensinar em cima do que você ensinou. Porque esta é a fase de formação de uma criança. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando envelhecer não desviará dele. Então é o ensino, 6 anos é importantíssimo. Sabe o que eu estou observando? A gente com o Pedro, que está lá pertinho, toda hora, quando a Ana Rosa não deixa ele ficar olhando pela televisão, não. Ela tem muito cuidado nisso. Mas se você liga, ele vira imediatamente. Imediatamente vira para lá. Então, meus irmãos, é a hora de você botar as coisas boas no coração desta criança, de 0 a 6 anos. Aí, voltando, ele disse que desde a infância, desde esse período, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E olha, meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para que a Escritura é útil? Para o ensino, para a repreensão, para a correção. Meus irmãos, na medida que eu leio as Escrituras, que eu leio o manual de Deus, eu estou sendo lida por Ele. Eu estou vendo. Meu Deus, Ele ensina isso, eu não estou praticando isso, você está sendo ensinado, se você está lendo com atenção, principalmente, olha, irmão, se quisermos ter uma vida feliz, boa, correta, Provérbios é um manual riquíssimo, que deveria estar na mesa. Eu lembro que lá em Deuteronômio é dito que o rei deveria ter uma cópia da lei, lá no seu gabinete, para ler todos os dias. Ai, se Bolsonaro fizesse isso. Todo dia fosse lendo ali, irmãos, para passar para os seus súditos a verdade que está ali. Porque ele diz, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação aonde? Na justiça, a verdadeira justiça, na retidão, meus irmãos. Seria útil, para quê? A fim de que o homem de Deus, versículo 17, assim, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Perfeitamente habilitado para a boa obra. Fique em pé, irmãos. Eu quero dar um presente para os irmãos. Eu pego na ponga do presente dos irmãos. O presente está em Colossenses 3,16. O presente está aqui. Irmãos, eu desejo que este presente fique na seu coração. Eu desejo que esse presente fique no meu coração, dia a dia. Vamos juntos? Eu vou ler até como está aqui. Que é para nós ficarmos com este presente para sempre. Vamos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Olha aqui, meus irmãos, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos. Irmãos, que nós aprendamos com Josafá nesta manhã. Ele tirou os altos. Você tirou do seu coração, você arrancou do seu coração alguma coisa. Plante esta palavra
no seu coração. Aprenda com Josafá. Ele tirou realmente aqueles lugares altos, aqueles lugares ocupados por quem não deveria. Mas para que outra idolatria não ocupasse o coração daquele povo, ele mandou ensinar tudo que estava no manual de Deus. Ele mandou ensinar tudo. Si bemol. Se tu assim, Senhor, que seja assim, que tu faças conosco, de fato, como estamos cantando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.